Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que prazer, que alegria, mais uma vez aqui estarmos juntos na EBD Online para abençoar você e a sua família. Lembrando de 1 Pedro 2:9, mas vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a missão da eclésia, da igreja, é a missão do corpo de Cristo na terra. E nós estamos aqui todos os sábados com essa visão, com esse propósito, com esse objetivo de levar você a santa e preciosa palavra de Deus. Líderes, pastores, obreiros, dirigentes, irmãs, líderes do círculo de oração, missionários, todos que estão conectados, irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, crianças, nosso abraço a todos em nome de Jesus. Pastor Wagner, Pastor Luiz, irmão Nilton, professor César, Daniel, juntos formamos a EBD Online para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar com o irmão Nilton, dando início a esse trabalho. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai Santo, queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de aqui estarmos, Senhor, em mais uma aula, início de mais um trimestre. Senhor, que tu continue abençoando teu servo, o professor pastor Osiel, toma em tuas mãos, dá graça, Senhor, como sempre tens feito. Abençoa também cada um que está do outro lado, Senhor amado, cada irmão, cada irmã. Continue conosco, é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, estamos iniciando um novo trimestre. E nesse trimestre nós vamos caminhar com a lição escrita pelo pastor Elianai Cabral, e o verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Você pode adquirir esse livro na CPAD, que está tratando sobre a pessoa de Jesus Cristo. No trimestre passado tivemos uma lição apologética, defendendo a fé frente aos novos modismos e heresias. E agora nós estamos entrando para uma parte teológica, falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Nós iremos estudar os capítulos, 21 capítulos, não é isso, do livro de João, e estaremos tratando sobre isso. Aqui no quadro, nós temos o tema, vamos lá, geral da lição. O verbo se tornou em carne. O verbo se tornou em carne. Veja, se tornou, porque o verbo já existia, ok? Aí você tem, como é que diz aí o primeiro ponto? O Evangelho de João, primeiro ponto. Isso. Segundo ponto, Jesus, o verbo de Deus. E terceiro ponto, a encarnação do verbo. Muito bem. Então aqui eu coloquei as palavras que considero chave do texto. Estaremos explicando cada uma delas. Aqui nós colocamos os apontamentos do livro de apoio, que nós lemos e fazemos o resumo. E aqui nós temos o texto bíblico, não é isso? Bota para cá, Daniel. Queridos irmãos, olhem para cá. Eu estava observando, aliás, foi mostrado que quando nós começamos aqui, de vez em quando entra uma pessoa aí fica criticando ou fica colocando palavras, aí não tem ensino, é esse. E os irmãos, com muito carinho, com muito amor, passam a defender e a responder. Eu quero fazer um pedido. Não responda essas pessoas. Não responda. Nós não convidamos você para estar aqui. Se você está aqui para aprender, se você está aqui para assistir e participar da escola dominical, seja bem-vindo. Se você quer ser uma pessoa de espírito crítico, ou do espírito de crítica, não é de um espírito crítico, porque o crítico analisa, ele observa. Mas aqueles que estão aí, eles querem tirar vocês do foco, meus irmãos. Então não perca tempo com essas pessoas. Se eles quisessem aprender, nós temos inúmeros canais, não é isso? Inúmeros canais que tratam sobre a EBD. Então você tem a liberdade. Aqui não é como você não está obrigado, compelido a ficar aqui. Então se você não estiver gostando, o que você tem que fazer? Se retire, por favor, procure um canal que lhe agrada ou faça o seu. Você não é expert, você não é doutor, faça o seu, ok? Faça o seu. Então, nós estamos avisando aqui para os irmãos. Quero também alertar os irmãos. Eu não comento a lição da escola dominical como ela está só aqui.
Já tem pessoas que fazem isso, não é isso? Pega o modelozinho, pega o pontozinho, vai lendo. Não, eu comento o texto bíblico de onde a lição é extraída. É extraída. E no aspecto metodológico, cada pessoa tem a sua forma de ensinar. Tem um que ensina falando alto, tem outro que ensina falando baixo, tem um que ensina falando calmo. Cada um tem a sua metodologia. Não é isso? Ou melhor, a sua didática. Cada um tem a sua didática. E eu tenho a minha didática e a minha metodologia de ensino. Então, eu estou... Falei, senão o povo não vai ouvir. E se o objetivo é criticar, quanto a nós estamos tranquilos, somos vacinados contra esse vírus. Eu estou, professor César, eu estou alertando aos meus alunos, aos irmãos que estão aqui. Eu não estou me referindo a essas pessoas que eu não tenho que prestar satisfação para elas. Eu estou aqui dizendo aos meus queridos irmãos que às vezes ficam defendendo, olha, essas pessoas estão aí, elas querem comentário. Deixa elas falarem, deixa elas falarem. Se você não responder, ela vai ficar falando o tempo que ela quiser, ok? Então, quando Jesus veio à Terra, eles criticaram Jesus. Quando Paulo veio à Terra, dizia que Paulo não sabia ensinar, dizer que Paulo não tinha autoridade, dizer que Paulo só era bom para mandar carta. Então esse espírito, gente, tem todo o tempo. Então, eu quero dizer isso, eu não me preocupo com isso, eu só estou falando isso aqui em favor dos nossos irmãos. Que o irmão fique aí com carinho, olha, não é assim, essas pessoas, meus irmãos, não querem aprender, e elas querem tirar vocês do foco. Então não comentem, deixe ele falar o tanto que ele quiser. Agora outra coisa, aqui nós temos um e-mail, eu já disse ao irmão, se eu ensinar algo herético, me corrijam. Se eu ensinar algo fora da Bíblia, me corrija. Agora, questionar meu modelo de ensino, ou a forma que eu ensino, aí já é outra questão. Ok? Nós sabemos que cada professor tem a sua forma e a maneira de ensinar. Então, se você tem alguma pergunta, uma questão, mande para o e-mail, nós já criamos. E eu quero dizer aos irmãos, nós damos aqui direito de fala. Se o irmão fizer uma colocação com respeito, uma pergunta, nós iremos responder até mesmo aí no chat, não é isso? Agora, ficar dizendo, primeiro, quem é uma pessoa educada nunca diz que o outro não sabe ensinar. A primeira coisa que tem pessoas que quando dizem isso, elas já estão mostrando quem elas são, ok? Então, ponto resolvido, vamos lá. Lição de número 1, o verbo que se tornou em carne, texto áureo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. A verdade prática. Isso. O verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. O verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. O verbo, ele insere-se no contexto humano, histórico, porque ele já era, ele já existia, ele já estava lá, não é isso? Então, quando você analisa essa expressão do pastor Elianai Cabral, ele está simplesmente dizendo que aquele que já existia desde o princípio da eternidade, ele agora vai tornar-se participante da nossa história quando ele se humaniza. E logo, deixa eu dizer de imediato, essa humanização, ela não pode ser aquilatada, mensurada, ela não pode ser objetivada. Ela não pode ser objetivada através da nossa lógica humana. Já explicamos aqui por diversas vezes. Grande é o mistério da piedade. Porque tem um pessoalzinho engraçado que não tem Jesus na fé, pessoas da televisão, um atorzinho aí querendo ser o tal, não sabe nada de Bíblia. Aí ele quer dizer que Jesus não valia nada, que o cristianismo tem que rever. Bota pra cá, Daniel. Quem é tu, rapaz, para dizer que cristianismo tem que ser revisto? Tu é o quê? Tu é o quê? Tu é o quê? Me diz o que tu é. Quem é tu para dizer o cristianismo tem que ser revisto? Quem é a tua voz? Hein? Me diz aí. Quem é você para dizer que o cristianismo tem que ser revisto, reanalisado? Quem é você para andar dizendo isso? Porque prestem bem atenção, eu quero dizer para a igreja, aceitar a vinda de Jesus, tanto encarnado como
A pré-encarnação, antes dele encarnar, é só para quem tem fé. Porque a Bíblia diz, em 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade. Você não... Bota para cá, Daniel. Você não compreende Jesus pela lógica humana, você não compreende Jesus por cálculos matemáticos, você não compreende Jesus por lógica de professor louco. Jesus só pode ser visto pelo objeto da fé. Se não for pelo objeto da fé, você não vai encontrar Jesus. Ademais, deixa eu salientar teologicamente, nós não vamos ter quase a expressão, ou não temos a expressão fé no livro de João, mas o verbo crer é o que mais aparece, Então, aqui não é questão de cálculo, não é questão de análise humana, de suposição de religiosidade, é questão de fé, é crer. Para que crendo tenhais vida no seu nome. Então, eu estou começando hoje aqui, hoje não é as turbinas não que estão acendendo, é fogueira. Porque eu estou revoltado com o cão, com o diabo, porque tem pessoas que na verdade não entendem nada de evangelho, é assim ou não é? Irmão, pode para cá. Irmão, eu não me entro na Rede Globo, porque eu não sou ator de Rede Globo, eu não tenho nada a ver com Rede Globo. É assim ou não é? Eu não me entro, tem um pessoal de Umbanda, de Quimbanda, não tem? Eles podem ter a crença que tiver. Eu apresento o meu Jesus. Não é assim? Eu apresento o evangelho da salvação. Eu quero dizer para vocês. Agora, eu não fico dando pitaco lá. Então não venha dar pitaco na Bíblia, em Cristo, se tu não sabe quem é Ele. É assim ou não é? Aí pronto. Então observem bem que isso só pode ser aceito pela fé. Se não for pela fé, você nunca vai entender quem é Jesus. Nunca. Ok? Vamos lá. Aí foi só a verdade prática, não é isso? Pronto. Texto bíblico, vamos lá. João capítulo 1, versículo 1 ao 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, Isso. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Muito bem, até o verso 14. Observem, agora nós vamos... Bota para cá, Daniel. Você, escute bem, agora eu vou fazer análise do texto, para depois eu fazer os apontamentos. É assim que nós fazemos. Olhe para cá. Primeiramente, o evangelho de João. Entenda, 80 a 90 depois de Cristo, foi o período em que foi escrito o evangelho de João. Por que e para que João escreveu o evangelho? Veja aí, 20 e o verso final, depois 21 e o verso final também. Por que e para que foi escrito o evangelho de João? Você vai explicar a razão, o motivo. Vamos lá. 20 e 31, né? Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ele está dizendo para que creia, não é assim? Para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e crendo, participe o presente, tem a vida eterna. Veja que João não está dizendo para que vocês debatam, para que vocês raciocinem, para que vocês façam uma análise. Cristo
só pode ser aceito pelo olhar da fé. E isso aqui é revelação espiritual. Observem que o Senhor Jesus Cristo, ao se dirigir a Pedro, lá em Mateus, vamos lá, 16, 17 a 18, ele disse: não foi a carne e o que mais? E o sangue. Quem te revelou? Mas o meu Pai. Evangelho, vida de Cristo, salvação em Cristo, só pode ser alcançado pela revelação direta do Espírito de Deus. Se não for, não adianta. E eu vou dar um conselho aqui: não entre nessa para debate, não entre nessa para tentar explicar para um rabino, para um judeu, para não sei quem é Jesus. É perca de tempo e balela. O apóstolo São Paulo só veio entender quem era Jesus pela revelação. Atos 9, quem és? Ele disse: eu sou a quem? Aí foi que ele foi ser crente. Eu pergunto ao senhor que gosta de estudar hebraico: será se o Paulo não sabia que tinha uma profecia de Jesus? Do Messias? Ele sabia ou não sabia? Bota para ele falar. Ele sabia? Me diz. Sabia, ele examinava as escrituras. Os judeus estudiosos, e principalmente o religioso, como Paulo era um fariseu, ele conhecia muito bem. Agora eu lhe pergunto outra coisa: ele sabia tudo isso quando Jesus Cristo veio? Os judeus receberam? Não. Mas eles não tinham a profecia? Tinham. Eles tinham a profecia. Por que eles não receberam? Porque a hermenêutica deles não via o Jesus que estava sendo descrito para aqueles dias como o Jesus que eles imaginavam. Exatamente. Primeiro, o Jesus que eles imaginavam era um Jesus político. Que haveria de abater o poder romano e estabelecer o seu trono. E Jesus vai estabelecer isso, mas não era aquela hora. Por isso ele diz: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu. Então deixa eu te dizer uma coisa: todos eles acreditavam na profecia. Quando Jesus veio, eles não aceitaram. Agora, Paulo era judeu e ele também perseguia os crentes por causa desse Jesus. Mas ele só foi conhecer a Jesus através do quê? Da revelação. Sem revelação, você não vai voltar-se para Jesus. Aí você vai cair no extremo de acreditar nele como um camponês, como um simples poeta, um simples profeta ou uma invenção, porque você não tem fé. Agora, contra fatos não há argumentos. Quando Jesus entra em você e você recebe a vida dele, não tem ninguém que possa contrariar e arrancar a fé do teu coração. Por isso que Paulo disse: eu sei em quem eu tenho crido. Está lá em 2 Timóteo 1. Então, nós podemos observar que a primeira leitura que o pastor Wagner fez, observem bem, vamos lá, olha o que diz o texto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Pronto. En arche en hologo, kai hologos, en pros ton theon, kai theos en hologos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Vamos lá. A primeira coisa que nós colocamos aqui é essa palavrinha chamada prólogo. Prólogo é início, prólogo é começo, mas o prólogo aqui, ele envolve 18 versículos desse capítulo 1 do livro do Evangelho de João. E eu estava falando, já ia passar, eu estava falando que o Evangelho de João, ele foi escrito para mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. É um evangelho espiritual, os outros também eram, mas é espiritual por quê? Porque a ênfase dele é tratar da divindade de Jesus. É um evangelho singular porque mostra Jesus como homem, mas mostra Jesus antes de ser homem. Mostra Jesus como verbo revelado, mas mostra Jesus lá no princípio. E João, deixa eu dizer uma coisa, João, ele vai ser agraciado, como também Paulo foi, que a Bíblia diz que Deus lhe revelou o mistério. Não é porque João, deixa eu dizer uma coisa, o escritor e o respeito, ele fala isso, mas alguém diz, Jesus vai revelar algo perfeito e profundo para João por causa da intimidade. Negativo. Jesus disse assim: tudo que o Pai me deu eu contei para vocês. Não foi assim? E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos... Pronto. Tudo que o Pai tinha mandado Jesus falar, Jesus falou. Esse negócio que a maioria pegam, que Jesus tinha 3 amigos,
3 amigos particulares, 3 amigos íntimos, mais chegados, e que os outros não eram, não tem base bíblica. Não tinha. Jesus, quando falava de algo mais profundo, que ele levava os 3, é porque Jesus queria deixar a prova para esses apóstolos do que ele havia feito. Ele não queria evidenciar que ele estava fazendo milagres, maravilhas para se apresentar. Mas quando ele levava os 3 para algo mais profundo, era para que eles pudessem constar. Pronto. Quando você lê Mateus 17, que ele desce do Monte da Transfiguração, aí ele diz, não diga isso agora para ninguém. Quem contemplou? Aí quando Pedro escreve a sua carta, ele diz, eu vi ele lá no Monte da Transfiguração ser glorificado. Então, não é porque Jesus amava mais a João do que a Pedro, mais a Pedro do que a Tiago, nada disso, nada disso. Jesus não tem predileto, meus irmãos. Jesus não tem predileto. Todos os 12 estavam lá e ele falou a verdade para todos. Ele não guardou um conhecimento menos para esse e mais para esse. Um tiquinho para tu, um tiquinho para tu e um maior para essa parte. Não tem isso em Jesus. Ele diz, tudo que o Pai me falou, eu revelei para... E tem mais. Olha, vamos desfazer essa tese. E tem mais. Ele disse assim, e quando o Espírito Santo vier, está lá em João 14, 26, não é isso? Está lá em João 16, 13, está lá em João 15. Ele disse, quando ele vier, ele vos guiará em toda e vos fará lembrar de tudo quanto, ou seja, todos os apóstolos receberam o ensino de Jesus. Então, não existia ele ter amigo mais íntimo. Porque os pregadores, não sei onde é que esses pregadores inventam isso, rapaz. Mas vamos lá, não tenha essa. Então veja bem, o João escreve o Evangelho para dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E que ele se humaniza e que ele se torna homem para tornar o Pai acessível a todos, a nós. João 14, 6, ele é o caminho, ele é a verdade e ninguém... Então, quando Jesus não espiritualiza, Jesus não cria um lado místico, é bem direto. João diz, o que se encarna, o que vem a ser o verbo de Deus, é simplesmente uma ponte para nos levar para o Pai. Ele é a vida que se oferece por nós. E acabou-se a conversa. Então, o Evangelho de João é escrito para que creiais, e crendo nele, vocês vão ter o quê? Vida eterna. O outro versículo. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Jesus fez muito mais milagre, mais coisas. Eu não vou contar, não. Vai. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então pronto, ele queria dizer o seguinte, o que eu estou colocando aqui já é o suficiente para a vossa salvação. E crendo nisso aqui, vocês terão a vida eterna. Olha, eu vou dizer outra coisinha aqui. Tu tá filmando, Daniel? Vamos começar. Bota para cá, meu filho. Vamos começar. O crente que crê no que está escrito, ele não precisa de campanha de renovação. Ele não precisa de tarde de poder. Ele não precisa de manhã de avivamento. Ele não precisa... O crente que crê no que está escrito, ele já tem o quê? A vida eterna. E eu vou fazer uma pergunta, e o que é melhor do que a vida eterna, gente? Me diz, o que é melhor do que a vida eterna? Oh, meu Deus do céu. Lê 1 João 1, verso 4. Olha o que diz a Bíblia. Vamos lá, 1 João 1, 4. Corre aí, vamos lá. 4. Isso. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Escrevemos, olha, alegria o quê? Completa. Alegria? Completa. Então Jesus dá para o crente alegria pela metade? Jesus dá para o crente uma alegria que ela fracassa? Ele dá uma alegria o quê? Então se eu tenho a vida eterna, e se eu já criei em Jesus Cristo como Filho de Deus, eu tenho a alegria o quê? Completa. Então pronto, acabou-se a conversa. O Evangelho de João foi escrito para isso. E logo nesse prólogo, que o pastor acabou de ler aqui, meus irmãos, tem uma coisa interessante. João não começa dizendo o Machia, ele começa. O Yeshua, ele começa. Ele começa dizendo Cristo, não.
Ele começa dizendo Jesus. Não, ele não usou nenhum desses nomes que nós usamos. Observar? Rapaz, eu gosto da Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Ele não usou Machia, Yeshua HaMachia. Ele usou? Não. Ele usou Jesus? Não. Ele usou, aqui já vai desmistificar aquela ideia desses camaradinhas que diz: o nome de Jesus é falso, porque não existe a letra J. Aí eles inventaram. Pois agora explica isso aqui. Como é que João chama Jesus? Hein? Pronto, como é que João chama Jesus? Você estudinho chama como? Verbo. Vamos lá. Ele chama Jesus de quê? O verbo. De verbo. No princípio era o verbo. Rapaz, tem que ver as coisas, meus irmãos. Ele não chamou Jesus aqui de Cristo. Ele não começou dizendo Jesus é isso, o Cristo é aquilo, o Hamashia, o Yeshua. Ele começou dizendo no princípio. Era o quê? Era o verbo. Agora vamos analisar. Eu coloquei aqui, ó. Vamos dizer junto, bem forte. Logos, verbo, davá. Vamos lá? Logos, verbo, davá. Tudo isso aqui é a mesma coisa. Palavra, palavra, palavra. Palavra, palavra, palavra. Discurso, palavra, palavra. Linguagem, palavra, palavra. Sabe o que João estava dizendo? Jesus é a linguagem de Deus. Eita, Jesus é a comunicação do Pai. Jesus é a linguagem que vai revelar a grandeza do Pai. É só isso que é o verbo, gente. Meu Deus do céu. Aí tem pessoas, viu? Tem pessoas que ficam naquele negócio. Quando você pega aqui esse prólogo, você pode analisar nesses 3 idiomas que eu estou colocando aqui. Não é assim? No Logos, no latim, aliás, no grego, no latim e no hebraico. No hebraico, no latim, pronto. São essas 3 palavras. Logos é simplesmente linguagem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Observem bem. Veja aí que o João, ele quer mostrar que a linguagem central do Evangelho, quem é a linguagem central do Evangelho? É só Jesus. A linguagem central do Evangelho é Cristo, que ele chama aqui do quê? De verbo, que no grego é o quê? Logos. Olha aqui, ele chama isso aqui de logos, que é o verbo no nosso porto, que no latim é o quê? Verbum, e que no hebraico é o quê? Davar. Lembrar, não é isso? Pronto, então está aí. Se vocês analisarem o que acontece, aí alguém diz assim: e esse conceito aqui era estranho para João? Era não, porque esse conceito aqui ele vinha lá do Velho Testamento. Como é que ele vinha no Velho Testamento? Essa palavra logos, puxa bem aí, essa palavra logos, ela tem ligação com qual? Davá. Que é a palavra, sempre quando Deus falava, ou ele usava vaiomer ou davá. Diz a palavra do meu Deus do céu. Então João pega esse conceito que já estava, era o grego helenístico, e ele liga com o termo do hebraico, que é o davá. Pronto, que é o davá. Aí observem bem que o que esse termo aqui, no grego, pastor Ziel, quer dizer logos, palavras, não é assim? Logos, palavras. E no hebraico, quer dizer o quê? No hebraico, era isso aqui, ó. Sabedoria. E tem um livro na Bíblia que, para expressar palavras de sabedoria, como é o nome do livro? Provérbio. Isso aqui era estranho para João? Então pronto. Eita, rapaz. E quando você pega essa palavra sabedoria, ela tinha relação com quem? Com Deus. Então, João, quando usa logos, ligando com davá, ele está dizendo sabedoria de quem? De Deus. E essa sabedoria era a forma de Deus se relacionar com o homem. Quando você pega todo o Velho Testamento, que era a palavra de Deus escrita, era a palavra para Deus se relacionar com
com o homem. Olha para cá, bota para cá, Daniel, bota para cá. Tu está filmando? Tu quer se relacionar com Deus? Tu quer se relacionar com Deus? Vá atrás de anjo, vai, bota para cá. Tu quer se relacionar com Deus? Vá atrás de profeta, vai. Para ele mentir para tu, para ele te enganar, passar rasteira em ti, vai. Tu quer se relacionar com Deus? Vá atrás de bruxo, vai. Tu quer se relacionar com Deus? Vá atrás de feiticeiro, vai. Agora eu quero te dizer, tudo será engano. Agora quem quer de fato se relacionar com Deus, tem que se voltar para onde? A palavra. Tem que se voltar para onde? Pronto, a palavra. Deus, desde o Velho Testamento, depois que ele falou, que ele se revelou, ele deixou a palavra escrita. Por isso que Jesus disse em João 5,39: vocês, judeus, examinam a palavra, porque de mim ela testifica. É claro que você tem dois sentidos aí no versículo. Eu não vou mexer com isso aqui. Uns dizem que eles examinavam a palavra para ter a salvação. Ok? Para ter a salvação. Mas quando eles examinaram, mesmo lendo a palavra, eles creram? Não creram. E aí eles diziam: e vós julgais ter nela vida eterna, mas elas testificam de mim. Olha, é porque ler palavra sem buscar transformação, primeiro, não vai entrar nada. Então, esse conceito do logos, do verbum, do davá, já estava atrelado ao Velho Testamento, que aí está relacionada a essa mediação clara, essa sabedoria, que era um relacionamento para com Deus. Olha para cá, meu filho, se tu queres se relacionar com Deus, eu vou te dar o maior segredo. Bota para cá, Daniel. O maior segredo para você se relacionar com Deus, eu vou te dar hoje, eu vou te dar agora, e você não vai me pagar. Olha, filma aí bem direitinho. Queridos, eu tenho um maior segredo para você se tornar, é assim que eles falam? Se tornar o homem mais poderoso e mais santo da terra. Eu tenho o código dos mistérios. É assim que eles dizem, né? Me siga aqui na bio, que eu não vou revelar aqui não. Não é assim que eles dizem? Pois eu vou te revelar agora. Eu tenho o segredo para você se tornar o homem mais santo da terra. Tu está filmando, Daniel? Eu tenho o segredo para você se tornar o homem mais poderoso de comunhão com Deus. Olha para cá, eu tenho o segredo para tu se tornar o crente mais alegre da terra. Vê bem aí que eu vou dar o segredo. Olha para cá, o segredo, anota aí, tu bota aí. O maior segredo para você se tornar o homem mais santo da terra. Vamos lá, 2 Timóteo 3. Ei, eu vou te dar o segredo. Todinho, o segredo, eu vou te dar o segredinho todinho, se tu quer ser homem de Deus, mulher de Deus. Olha, eu não tenho manto para ti, eu não tenho cobertor, eu não tenho cobertura de cama, eu não tenho colchão para tu, eu não tenho pré, eu não tenho praia, eu não tenho pré-manto, eu não tenho pré-manto, eu não tenho pré, eu não tenho tim, né? Eu não tenho pré-pago, eu tenho, é a palavra. Como é que diz? 3,16. Olha o 3,16, vamos lá. Toda a escritura é inspirada por Deus. Isso. E útil para o ensino. Ela ensina. Para a repreensão. Ela repreende. Para a correção. Ela corrige. Para a educação na justiça. Agora, ó como é que nasce homem de Deus. A fim de que... Olha como é que nasce homem de Deus. A fim de que o servo de Deus... Meu Deus do céu. Se faz advogado, é ele lendo o quê? Hein? Obras de jurista, professor de direito. Se faz médico, ele fazendo o quê? Ouvindo doutores profissionais. Se faz gente do teu curso, qual é o teu curso? Gravação. Como é que se faz um profissional dessa área? Escutando pessoas dessa área. É assim ou não é? Aí pronto. Se tu quer, eu não vou dizer não. Se tu quer, porque quando teve um pregador, não vou citar que eu não cito o nome aqui, mas quando ele esteve aqui no Brasil, que ele trouxe o negócio do terno aqui, aí ele formou os pregadores de jogar terno. Ninguém, antes dele aqui no Brasil, ninguém jogava terno. Ninguém. Ele até, a pessoa aprendeu, muitos aprenderam, aí os pregadores depois dele, não tinha no Brasil derrubar crente, não tinha no Brasil jogar terno. Mas depois que ele esteve aqui no Brasil, e eu assisti, depois que ele esteve aqui no Brasil, aí a maioria dos líderes começaram a fazer o quê? Jogar terno, entendeu? Porque isso cria moda. Essas pessoas criam moda. Olha para cá, tem irmão que quando vai pregar, eu me lembro de um pregador americano que vinha para o Brasil, ele deixava o cabelo bem aqui.
que nem um do Roberto Carlos. Depois a maioria dos pregadores estava usando o quê? Pronto. Aí pronto, usa um suspensório sem cinto, aí todo mundo começa a fazer o quê? E por que tu não pega a Bíblia para tu ser o maior homem de Deus? Porque a Bíblia diz assim: Timóteo, não deixa a palavra, ela repreende, ela redargue, ela corrige. Agora ela diz, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Olha aí, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha, irmãos, Deus chamou Josué e diz: Josué, tu quer ser um general de primeira linha? Capítulo 1, versos 7 e 8. Não aparta de ti o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, tendo cuidado de fazer nele conforme tudo está escrito. Quer ser um rei que presta? Faça um traslado dessa lei, um tratado desta lei, escreve e coloca e medita para você agir conforme a lei. Quer ser bem plantado? Salmo 1, 2. A Bíblia diz: antes o seu prazer está na lei e nela medita de dia. Tu quer santidade? João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a... Agora o povo não quer palavra. Quer o manto, o remanto, o pré, o pra, né? Assim, aí pronto, aí não, né? Aí fica bonequinho velho. Eu duvido, irmão, se tu pegar a Bíblia, se tu não vai ser um homem de Deus. E aqui está. João começa dizendo: o verbo está revelado. E como era que Deus se comunicava para todo Israel no Velho Testamento? Com o quê? Com o quê? Com a palavra. E no Novo Testamento, como é que Deus se comunica com o povo? Então pronto, só tem uma forma de você. O segredo é esse. O segredo está bem aqui. O segredo está bem aqui. E Deus disse para Josué: não aparta da tua boca, boquinha real. Às vezes só tem fuxico, mentira, não é assim? Não aparta da tua boca o livro desta lei, ok? Então eu estou mostrando o que é logos, verbum, davá, que é tudo isso aqui, sabedoria de Deus. É por isso que todas as vezes que você olha para um profeta, professor César, você vai ver o verbo cum, levanta e fala a palavra do Senhor. Fala a palavra do Senhor. Fala a palavra do Senhor. Você nunca vê uma reforma espiritual sem a palavra. Já expliquei o Evangelho de João. Já explicamos o que é o logos, não é isso? Agora tem uma coisa que nós vamos seguir aí. Essa palavra logos, vamos analisar aqui. Veja bem, essa palavra logos, ela não era usada, ela não foi só usada por João. Ela era usada antes aonde? Ela era usada aonde? Na filosofia. Pronto. Na filosofia grega. Essa era uma palavra especial da filosofia grega. Mas eu pergunto, João pegou essa palavra da filosofia para botar no texto dele? Não, ele colocou ela, mas ele usou não no sentido porque nós temos dois grupinhos. Aliás, nós temos um grupo e nós temos uma pessoa. Filo de Alexandria, que era dominado pela filosofia platônica, ele usou essa palavra aqui, logos, no aspecto filosófico. Como foi, pastor Aziel, que ele usou ela? Filo de Alexandria, 20 antes de Cristo, a 50 depois de Cristo. Ele dizia que o logos era o pensamento de Deus e o meio pelo qual ele criou o mundo. O que ele dizia que era o logos? O pensamento de Deus e o meio pelo qual ele criou. Mas ele também dizia que o logos era uma ponte entre o transcendente e o material. Prestem bem atenção, essa era a ideia dele. O logos então seria um tipo de intermédio entre Deus e o homem, entre o transcendente e o material. Tu já pegou o mistério, não já? E o material. Só que aí entra um outro grupinho chamado de estoicos. Digam comigo, estoicos. O que os estoicos diziam desse logos? Eles diziam que o logos era um princípio racional que permeava todas as coisas. E aí o mundo existe, às vezes na televisão, nos debates, né? Eu fico só olhando aquelas besteiras velho, desses cabras velho. Aí. E como é que o mundo existe? Olha, veja bem. Essa matéria nós queremos dizer para vocês. Aí eles começam, eu vou usar aqui para tu saber. A gente sabe, é porque eu não vou estar usando essas besteiras, né? Aí pronto. Veja bem, nós queremos dizer que essa fenomenologia que acontece dentro desse processo ambiental e pós-transcendental, ele aponta na verdade para uma etericidade que leva a um princípio, a uma gênese. É assim que eles falam. Não é assim? É abestado, bota para cá, abestado, velho, besta. Ei, besta da baixa da égua. Nós sabemos disso aí, rapaz. É assim ou não é?
Aí veja bem, nós temos um processo, porque aí a repórter que não sabe nada de Bíblia fica, né? E aí também, pronto, porque veja bem, esse princípio, essa mônada, essa origem que dá surgimento a essa beleza do universo, é natural, não é assim? É natural. É por isso que nós temos várias. Aí eles começam a citar, né? Nós temos várias teorias dentro desse campo. É como uma grande pedra de mármore que de repente ela explode e surge a vida. E dentro dessa molécula, dentro desse apeiron, tu já ouviu essa palavra? Estou dizendo, irmão, sai. Dentro desse apeiron, aí tem um princípio vital. Que esse princípio vital, ele vai trazendo. Eu não duvido da teoria do Big Bang, da explosão, porque é o seguinte, tudo é um processo natural. Ou seja, a própria natureza, ela vai se desenvolvendo e vai criando. Então, essas histórias dos cristãos, que aí eles até tem deles que nem querem criticar a gente, né? Até, na verdade, esse aspecto mitológico presente no cristianismo, dessas narrativas construídas, na verdade, elas podem ter um mito um mito fábula, e quem sabe um mito verdade, porque o próprio Aristóteles, quando você pega, por exemplo, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, eles falavam de um princípio da causa. O motor, aí o povo fica, né? Besteira. Eu vou para Gênesis primeiro. No princípio criou Deus. Agora isso aqui é fé. É assim ou não é? Isso aqui é fé. Então deixa eu dizer uma coisa. Quando o Filos falava dessa, não tem, aí sim o que eu queria falar é o seguinte. Então esse universo, ele é dominado pelo Brahma. Ele é dominado pelo Brahma. Há uma força que nós diríamos nesse universo natural, essa força no campo metafísico, dentro dessa linha pensante, criativa. Aí ele começa a usar um termo, que é assim que eles fazem, né? Dessa criatividade espontânea. Aí fica, meu Deus do céu. Bota ele para chupar cajá. Então veja bem, aí o que é que acontece? Aí eles fazem essas explicações, não é assim? Porque veja bem, a luz, aí eles começam a pegar a matéria, aí eles pegam, olha, já dizia o pensador, eu me importo com o pensador, rapaz. Eu me importo com a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Aí eles dizem que o conceito de logos em João é filosófico. Negativo. O conceito do termo logos em Filos e nos estoicos era um conceito que eles também buscavam a causa primária, a causa primeira, e eles achavam que essa mente presente no logos, não é assim? É que o universo ele tem uma ordem racional e lógica, mas essa lógica não é em Deus. Essa lógica está onde? Em si mesma. Ela está no próprio É por isso que os naturalistas, ateístas, eles dizem o seguinte, olha, isso é um processo natural, tudo que existe, depois cai, depois morre, depois perece, a própria natureza, ela se encarrega, não é assim que o meu apóstolo São Paulo diz em Atos 17, Paulo diz que o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que nele existimos e somos e nos movemos, é o Deus que criou todas as... Agora, se tu quiser crer nessa teoria de Tales de Mileto, de Anaximandro, de Anaxímenes, se tu quiser crer na teoria de Darwin, se você quiser crer na teoria antes de Darwin, problema seu. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a palavra. Fico com a palavra. Pronto. Eu fico com a palavra. Deus é a causa de todo o universo, como dizia Tomás de Aquino, ok? Então, esse logos aí, dentro do campo filosófico, para exprimir discussão e mediação entre Deus e o mundo, era a mente que dominava, é a mente de Deus. Veja que ele não está dizendo que essa mente era Deus. Olha, observem bem, quando você vê Filo de Alexandria, ele diz que o logo era um intermediário entre Deus e o mundo material. Ok? Os estoicos diziam o seguinte, é um princípio racional que permeia o universo, tem uma ordem, e essa ordem é chamada de logos. Os estoicos diziam, logos é um princípio divino imanente, mas ele está presente aonde?
no cosmo. O ser humano deve viver de conformidade com esse logos, aceitando o destino e buscando a virtude. Ou seja, nada de Cristo, nada de evangelho, nada de salvação. E por que João usou, pastor Zéu? João usou isso aqui porque ele aproveitou esse momento, pois sabia também que essa era uma forma que todo mundo iria entender. E naquele dia a adequação de João, todo mundo compreendeu. Mas João não estava falando nem do logos de Filo e nem do logos ele estava falando do logos pré-encarnado, que já existia antes da fundação do mundo. Aquele que disse uma vez em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. Eita, rapaz. Pronto. E aí, para mostrar, só para desfazer essa tese, aí João diz assim: ele estava lá, e aí ele se encarnou e habitou e vimos a glória do Pai. Eita, glória a Deus. Quantos minutos eu estou aí, irmão? Já 40. Vamos correr aqui. Aí você tem 3 coisas, observem bem. Aqui, o porquê do verbo, ok? Nós temos o logos pré-existente, não é isso? Quando nós atentamos, irmãos, observem bem, o logos pré-existente, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ou seja, o verbo não veio a ser, o verbo já, antes dele se encarnar, ele já existia. Por isso que é chamado de logos pré-existente. E aí você vê a eternidade. Vamos na Bíblia, João 17,5, corre aí. João 17,5. Olha o que diz a palavra. Vamos. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Como é que diz? Leia de novo. João e 17, agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Contigo mesmo. Aí quando você lê João, ele diz assim, e o verbo estava com Deus. E agora ele diz contigo mesmo. Como era que o pai estava com o filho? Junto. Então, pronto. Os dois estavam? Juntos. Os dois estavam juntos. Não é assim? É. Aí nós temos algo mais interessante. Observem que ele lê de novo. Lá, agora lá, João. Vamos lá, João. Primeiro. Vamos lá. Primeiro 2. Corre aí. Quando disse que ele estava com Deus, os dois estavam com Deus, aí o próprio Jesus tinha a mesma deidade do Pai. Pronto. O 2, né? Isso. Ele estava no princípio com Deus. Olha aí. Ele estava no princípio com Deus. Com Deus. É associação, divindade. Vamos lá. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito. Aqui não tem confusão de pessoa. O Pai é da mesma substância que o Filho, e o Filho é da mesma substância com o Pai. Não tem confusão. Agora, ele é do início, é o verso 1. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Já explicamos o que era logos, já explicamos verbum, já explicamos o que é tudo isso aqui. Agora ele está dizendo no princípio. Agora eu vou lá para Gênesis. Bereshit, não é isso? Bereshit é a expressão no hebraico para a palavra princípio. No princípio, tem 2 coisas. No princípio, nem Moisés sabia quando foi esse princípio, que Deus começou a terra, é isso? Tudo aqui era revelação. No princípio, não é isso? Bereshit, está aqui, ó. Bereshit, no princípio. Mas lá em João nós temos en arque. Arque também é princípio. Mas qual é a diferença que Moisés usa Bereshit e João usa arque? Qual é a diferença? A diferença é que aqui Moisés está revelando que um dia Deus criou o universo material. Deus o Todo-Poderoso, em um tempo que nós desconhecemos. Ninguém sabe quando é aquele princípio. Aí quando João começa falando no princípio, ele não está falando da criação do mundo material. É claro que Jesus já estava lá, porque ele diz, ele estava com, e todas as coisas foram feitas, mas aqui ele está falando de um princípio eterno, antes da criação, antes dele se encarnar, no princípio já era, é uma eternidade sem fim. E aí tu responde na própria Bíblia, Apocalipse, corre, Apocalipse 1:8, vamos lá.
Mas tem coisa, eu vou encerrar hoje cedo. Vamos lá, Apocalipse 1:8. 1:8. Eu sou o Alfa. Atemporal, vamos. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Isso. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega. As duas linhas do alfabeto grego, que começa a primeira letra, alfa, e a última, pronto, não tem meio. Ele é o princípio e ele é o fim. Antes, abra e fecha a história. Quem abre é ele e quem fecha. E ele diz, e quando eu fecho? E quando eu abro? Então acabou-se a conversa. Eita, glória a Deus. Então aqui em João, no princípio, lá em Gênesis é que Deus criou os céus e a terra. Mas aqui em João traz um sentido mais profundo. Ele está falando de Cristo. Olha, irmão, ele está falando, quando ele diz no princípio, ele está falando de quem? Ele está falando que Jesus é o quê? Esse Logos é o quê? É Deus. Lá no princípio de Gênesis, ele está falando que Deus criou, mas ele também é Deus que fez tudo. Mas em João, ele não está falando da criação, ele está falando de alguém que vai começar uma nova história. O Pai criou os céus e Jesus vai começar uma nova história. Qual é a nova história que ele vai começar? A salvação do homem. Ele vem para resgatar o homem caído, o homem pecado, e dar uma nova vida, uma nova história. Ok? Então esse é o sentido. Aí você observa bem, nós temos aí que ele é o logo cósmico. Onde é que está? Ele é o logo cosmos, que é o agente no verso 3 ele diz, tudo foi feito, e sem ele nada do que foi feito. Então Jesus, ele é o logos do quê? Ele é o logos da Agora tem uma coisa, eu vou correr. Jesus como logos, digam comigo, ele é. Jesus como logos, digam comigo, ele é Fos, ele é Zoe, ele é Eskenocen. Vamos lá, ele é Eskenocen. Jesus é o quê? Fos, Zoe, Eskenocen. Veja que Jesus é essas três coisas. O Logos não é só o criador do universo. Ele criou os céus e a terra, mas ele é a luz do mundo. João 8:2. Fos, eu sou a luz do mundo. Zoe, eu sou a vida eterna. Aí aqui é tabernáculo. Eu sou o que agora vou ficar com vocês. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Agora tem uma coisa. Tem uma coisinha. Fos, daqui é que vem a palavra fósforo. E da palavra fósforo vem a palavra farol. Farol. E da palavra farol vem a palavra o quê? Luz. O interessante é que fos é farol, é fósforo, é luz. E essa luz aqui dá a ideia de quê? Luz é o quê? Quando eu digo assim, eu tive uma luz. E ideia é o quê? Direção. Ideia traz conhecimento. Então Jesus diz, eu sou a melhor ideia para vocês, eu sou a melhor vida para vocês, e eu estou no meio de vocês. Eita, meus irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Zoe, observem bem, essa vida, Zoe, é a vida comunicativa. Jesus não é apenas uma vida em si, ele não se torna a vida, ele é a vida. E quando ele diz que é a vida, ele é a vida que traz o quê? A luz. Ele é a vida que contradiz as trevas. Ou seja, luz aqui é santidade. Ele é santidade e ele traz santidade. Ele é vida que comunica luz, e luz é o quê? Santidade. Mas santidade é o conhecimento de Deus que me leva a uma vida santa. E esse conhecimento de Deus que me leva a uma vida santa me tira das trevas. Aqui é uma vida moral suja, vida moral desgraçada. Jesus disse, eu vim para dar vida, eu vim para trazer a luz e tirar vocês da vida moral acabada. Eita, meus irmãos. Aí pronto, é superior, não existe páreo com ele, ok? Aí nós temos agora a questão, observem bem, o agente da criação, o Logos encarnado, não é isso? Já falei do Logos encarnado? Não.
Não. Aí veja bem, esse logos encarnado aí, como vocês estão vendo, quem vai começar a falar dele é o precursor. Quem é o precursor? João, olha aqui, João vai dizer, aliás, ele diz no texto que João diz, olha, está vindo aí. João é um trator que pavimenta, já falamos aqui. Ele pavimenta e ele diz, está vindo aí, um mais poderoso do que eu não sou digno. Ele disse em João 3, eu disse para vocês que eu não sou o Messias, que é o Messias é ele. Então João é uma vela, Jesus é a luz do mundo. João é uma vela, Jesus é o sol mas a luz de Jesus apaga o brilho de João? Mas o brilho de João se compara com o de Jesus? Não, então pronto. Então olha para cá, todos que aparecem aí dizendo que é luz, não é luz, é só o quê? É uma velinha velha, um palitinho de fósforo aceso. Quem é a luz verdadeira é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí João vem falando, e João vem dando testemunho. Olha, ele é a verdade, ele é o Cristo, ele é a vida, ele tem tudo. Quando se fala que ele foi o agente da criação, é porque todas as coisas foram feitas por meio, tanto a matéria como a nossa existência. E aí ele é quem traz essa vida verdadeira, tudo. Aí João dá testemunho dele, João testifica dele, ele é a luz. E aí ele brilhava antes da criação do mundo, ok? Antes da criação. Então João fala dessa luz para que todos pudessem crer. Então João é o precursor de Cristo Jesus. Agora tem uma coisa, uma acolhida desapontadora. Com toda essa beleza, com toda a descrição de João Batista, com toda a descrição de João, o povo quis? Por isso que eu disse agora há pouco, que só se for pela revelação. Esse mistério todinho, essa beleza todinha, essa manifestação todinha, essa glória, essa bondade. Aí a Bíblia diz, veio para o que era, e os seus não. E quem eram os seus? Os judeus. Eles não receberam, ou seja, Jesus por parte dos escribas, Jesus por parte dos fariseus, Jesus por parte dos saduceus, Jesus por parte dos intelectuais, não teve uma boa Eu pergunto, está acontecendo hoje? Nas universidades, eles querem acolher Jesus? Nas mentes que se acham brilhantes, eles querem Jesus? Mas sabe por que não quer? Porque Jesus, ele rebate a tua vida pecaminosa, a tua vida suja, a tua vida de trevas, a tua vida imoral, a tua vida devassa, a tua vida de falsidade, de pecado. Ele bate contra ela, não é isso? Por isso que não quer Jesus. Está filmando? O camarada está lá na universidade, ele é um doutor, mas às vezes ele é um pedófilo. Ele quer Bíblia? Ele pode ser um juiz de cabeça feita. Aí ele diz que nós somos fanáticos. Por quê? Porque às vezes ele está cheio de corrupção. A Bíblia bate em quem? Bate nele. Ele quer Bíblia? Às vezes é uma mulher que vive na prática do adultério, da prostituição, da mentira. Ela quer Bíblia? Então pronto. Os judeus, primeiro, escribas, doutores, fariseus, saduceus, as suas crenças, seus mundinhos, suas aceitações, seu egocentrismo, seu orgulho. Quando Jesus chegou, que o povão começou a se virar para eles, eles disseram, vamos perder a nossa popularidade, vamos perder a nossa tradição, e esse Jesus, ele vai acabar conosco, vamos matar o homem. Tem muita gente que não quer Jesus. Porque, irmãos, olha, nós vivemos pregando a paz. A gente prega que Jesus é a paz, prega que Jesus liberta, prega que Jesus salva, prega que Jesus transforma o pior pecador, o pior bandido. E por que a sociedade não quer? E por que tem político que não quer que Jesus seja pregado? Eles falam, bota para cá Daniel, bota para cá. Eles falam que nós somos fanáticos, mas eles, com o poder que eles têm, querem tornar o povo fanático, querem aplicar comunismo, é assim ou não é? Quer dominar o povo com a sua crendicezinha, criam manuais na universidade para dominar o povo, e o pior, criam as suas religiões com as suas filosofias. Foi assim que aconteceu. A ideia de Karl Marx se transformou em um tipo de religião cega. Olha o tanto de gente que Lenin matou, Stalin, Hitler. Eles criam as suas próprias religiões, e nós pregamos é o evangelho que liberta,
que dá vida e vida com abundância. Jesus é o verbo e aí nós estamos falando dessa encarnação. Agora, só pode aceitar se for pela fé. Então, eles não quiseram a iluminação. Como é que diz? Veio para o que era? Seus. E os seus? Não receberam. Olha aí, veio para o que era seu. Vê o verso 7, pastor. Aliás, lê aí o verso 3:30. Rapidinho, 3:30, vai lá. 3:30, vamos lá. Como é que diz aí? Olha o que João diz. Convém que ele cresça e que eu diminua. Isso. João sabia que Jesus era a luz superior e ele sabia que todas as outras luzes que brilharam até ele, de Samuel até João Batista, eram só velas, eram só pequenos fachos de luz, né, assim, falando da luz maior que haveria de vir. Quem era a luz maior? O último profeta. Quando você vê João falando, aí Malaquias diz: o sol da justiça vai brilhar. Jesus é o sol da justiça. Eita, meus irmãos, ele é a luz superior. Agora veja bem, ele era a luz verdadeira, resplandecente. Não é o verso 10:11? Mas eles não quiseram, não deram acolhida para a luz verdadeira, o Filho de Deus. Não é isso? Isso. Aí verso 12 e 13, olha como é que diz, é para a gente já fechar. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder. Todos que aceitaram a Jesus passaram a ter o direito. Olha, passaram a ter o direito. A palavra poder aí é autoridade, é direito. De serem o quê? Feitos, o quê? Filhos de Deus. Não é isso? Filhos de Deus. Aqui está a bênção de quem recebe Jesus. Olha para cá. Tu está filmando, Daniel? Bota para cá. Ninguém prega Jesus para receber Jesus. Para ele vai dar um carro para ti. Ele vai dar uma mulher para ti. Ele está interessado no nosso material, sim ou não? Mas nós não pregamos Jesus para isso. Nós pregamos Jesus para duas coisas. Eita, glória a Deus. Mas a tantos quanto receberam, deu-lhes o direito de quê? Serem feitos filhos de Deus. E o que mais? A saber, aos que creem no seu nome. Nós vamos receber a vida eterna e já passamos a ser o quê? Filhos de Deus. Tem presente maior do que esse? Tem bênção maior do que essa? Aí como é que eu vou sair de casa? Eu vou para a igreja buscar minha bênção. Me dá minha bênção, me dá minha bênção, eu quero minha bênção. Então tu nunca aceitou Jesus. Porque quem já aceitou já tem a maior. Já é o que? Filho de... Aí Paulo diz em Romanos 8: e se sois filhos, sois herdeiros e co-herdeiro, e o Espírito Santo está dentro da vida de vocês. Eita, glória a Deus. Agora, eu vou dizer uma coisa, tem duas maneiras de você se tornar filho de Deus. Eu coloquei aqui que o novo nascimento é algo sobrenatural. Observem que João, ele dá uma aula tão explicada, e ele diz como é que você pode nascer. Nicodemos não entendeu, não foi assim? Em João 3, mas aqui ele já estava explicando, os quais, olha aí, vai, não nasceram. Quais não nasceram do sangue, isso, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando ele diz da vontade da carne, observem bem, é o natural. Como é que a pessoa nasce? É por isso que ele diz, não nasceram da carne. Tem uma expressão que diz aí do varão. Varão é o marido. Não é isso? É o marido. Não nasceram do marido. Ele não está falando do nascimento. Aqui o nascimento natural é que é pela carne. É o varão com a varoa. É o nascimento da carne. É o nascimento natural. Mas João está dizendo que o espiritual é sobrenatural. Não nasceram da carne, nem do sangue. O sangue aqui está envolvendo a etnia, não é isso, irmão? Olha, o sangue aí é mesclado, é o lado paterno com o lado materno. Não é disso que ele está falando aqui. O novo nascimento é sobrenatural. Agora vamos falar o último versículo, leia o 14. Olha aqui, pronto. Aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Então, quando Jesus Cristo, ele... eu vou falar aí quando ele. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, sim, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Muito bem. Em que nossa fé repousa? Para nascer de novo, o nascimento é como? É sobrenatural. Agora preste bem atenção. A nossa fé, para ela ser fé, ela tem que estar... Ela tem que se repousar, ela tem que se alicerçar em alguém. Quem é isso? E para se alicerçar, o que foi que ele fez?
Não, ele se estabeleceu. Que ele se encarnou. Então a nossa fé depende de um objeto. Quem é o objeto da nossa fé? É Jesus. Que ele fez o quê? Se encarnou para que hoje eu e você tivéssemos uma fé nele. Eu não posso ter fé. É por isso que quando você lê o capítulo 6 de João, aí os apóstolos disseram: é dura a tua palavra. Aí ele disse: então vocês também não querem ir? Aí Pedro disse: para que iremos nós? Se tu és o nosso único objeto de fé. Eita, rapaz. Em quem confiamos. Então, quando você pega aí o verbo habitou, irmãos, não tem nada novo aqui. Se você pegar, eu não vou ler agora, Êxodo 40, verso 34, quando o tabernáculo, olha, está no Velho Testamento, gente, tipificava quem? Pronto. Ali o tabernáculo era temporário, não é assim? Mas ele tabernaculava, ele ficava ali, ele habitava, não era assim? Ele habitava o tabernáculo no deserto. E quando ele habitava, a glória de Deus vinha para o tabernáculo. E como era que a glória vinha? Como era que a glória vinha? Através de uma nuvem. Aí aquilo ali era tipificando um dia, essa glória que aparecia, que era temporária, ela haveria de vir e habitaria entre os homens. Quando Jesus Cristo chegou, aí João diz: vocês se lembram lá do Velho Testamento? O verbo se tornou carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Meus irmãos, é coisa, né? É coisa. Vamos lá, leia aí o resumo. Introdução. A singularidade do Evangelho de João, o apóstolo amado por Cristo. A autenticidade cristológica. Isso. Duas naturezas, palavra viva, o Logos, divindade e humanidade. Aí é os três aspectos do verbo, não é isso? Não, introdução. Introdução, como é que diz? A singularidade, nós já falamos do evangelho. Autenticidade cristológica. João é um evangelho que ele está falando da cristologia, dizendo que ele é um ser de duas naturezas, tanto a natureza humana como a natureza divina. Ele é a palavra viva, ou seja, ele é o verbo que dá vida, que é luz, ele é o verbo que na verdade é a vida verdadeira. E quando ele diz que ele é o Logos, está falando da divina, ele é a palavra do Velho Testamento que foi revelada. Vamos lá. Ponto 1, 3 aspectos do verbo. 3 aspectos do verbo, não é isso? Logos, existência temporal, sim. Não teve começo, princípio e primogênito. Muito bem, 3 aspectos do verbo. Primeiro, nós temos aí o Logos, não é isso? Quando se fala, ele é a existência temporal, ele vai ficar um tempo, mas quando você olha para a eternidade, ele é a tempo. Aí pronto, quando usa essa palavra princípio, nós explicamos, não é assim? A palavra primogênito não quer dizer que ele seja o primeiro, aí está falando de posição. E o significado de verbo e Logos é a palavra. Eu coloquei aqui, pré-encarnado, refere-se à existência de Cristo antes da sua encarnação. O verbo eterno fala que ele não teve início, mas ele sempre existiu, está aí. E pré-existente indica que Cristo, antes de se encarnar, ele já existia. Vamos lá. Segundo ponto, Jesus, o verbo de Deus. Isso. O verbo já existia. Vai. Jesus é a fonte da vida eterna. Isso. Jesus é eterno. Isso. Como os estoicos entendiam o verbo. Já explicamos. Terceiro, a encarnação do verbo. Sim. O agente da vida espiritual. Pronto. Palavra relevante. Quando ele se encarna, ele é o agente da vida espiritual, porque ele é a palavra revelada, ele é o Salvador, ele é a luz da vida, ele é a fonte de luz para quem? Para o mundo, vai. A encarnação do verbo na visão de Paulo, Filipenses 2,7. Quando você lê Filipenses 2,7, ele diz que Jesus Cristo, ele se humanizou, ele se humilhou, mas ele não queria ser como Deus, ele assume a forma humana. Ele assume a forma humana. Vamos lá. Suprema revelação. O verbo, o Logos. Isso. E o... Esqueno. Não é isso daqui, ó. Esquenose. Não é isso? É habitar, tabernáculo. Vamos lá. E aí? A limitação do verbo, humano. A expressão unigênito do Pai, o único. Isso. Pronto, já está aí. A expressão é isso. Deus abençoe. Vamos orar com
o irmão César e o pastor Luiz, das bênçãos apostólicas. Eterno Deus, Pai Celestial, te louvamos, meu Deus, por mais uma aula nesta noite, por tudo que o Senhor falou conosco, falou com o teu povo em toda a face da terra. Continue abençoando, guardando, dando vitória ao teu povo, em nome de Jesus, nos guardando em tudo, meu Deus, nossas famílias. Continue abençoando teu céu, professor, pastor Zé, guardando, dando vitória em tudo. Continue usando tuas santas mãos, protegendo o Senhor, ele juntamente com sua família, ministério, igreja, projetos, guardando no sangue de Jesus. Faz prosperar o teu céu, continue usando para abençoar o teu povo, para a glória do teu nome, para o engrandecimento do teu reino. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.